Noções topológicas no Rn. Considere P a N-upla x1, x2, xn pertencente ao Rn. Associamos ao ponto P um número real, que chamamos de norma do ponto P, definida como sendo a somatória de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais xn ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Então, este número aqui é a norma do ponto P, que é um número real. Se P pertence a R2, então a sua norma será dada por x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, tudo isso elevado a meio, que podemos reescrever como sendo a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Esta norma, ela é conhecida como a distância do ponto P à origem. Queremos agora definir a distância entre dois pontos P e Q usando a definição de norma no Rn. Então, considere P a N-upla x1, x2, xn e Q a N-upla y1, y2, yn. Então, nós definimos a distância do ponto P até o ponto Q como sendo a norma de P menos Q, que é dada por x1 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos y2 ao quadrado, mais xn menos yn ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Esta distância é a distância euclidiana entre os pontos P e Q. Queremos agora definir o que vem a ser uma bola aberta em Rn. Então, considere P0 um ponto de Rn e delta maior que zero. Então, nós definimos a bola aberta de centro P0 e raio delta como sendo o conjunto dos pontos P pertencentes a Rn, tais que a distância do ponto P até o ponto P0 seja estritamente menor do que delta. Se o nosso n igual a 1, a nossa bola aberta vai ser o intervalo de centro P0 e raio delta. Observe que o ponto P0 menos delta e P0 mais delta, eles não fazem parte da nossa bola aberta, pois a distância de P0 mais delta até o ponto P0 é igual a delta. A distância do ponto P0 menos delta até o ponto P0 também é igual a delta. E para pertencer à bola aberta, nós precisamos que essa distância seja estritamente menor do que delta. Então, os pontos da nossa bola aberta são os pontos que estão nesta região. Este ponto e este ponto não pertencem a esta bola aberta. Se n igual a 2, a bola aberta de centro P0 e raio delta é o conjunto destes pontos que estão no interior desta circunferência de raio delta. Pois qualquer ponto que tomarmos no interior desta circunferência, a distância dele até o ponto P0 será estritamente menor do que delta. Estes pontos que estão sobre a circunferência, a distância deles até o ponto P0 é igual a delta. Portanto, eles não fazem parte da bola aberta de centro P0 e raio delta. Se n igual a 3, ou seja, se nós estivermos em R3,
A bola aberta de centro P0 e raio delta é o conjunto dos pontos que estão no interior da esfera, pois qualquer que seja o ponto que tomarmos no interior da esfera, a distância dele até o ponto P0 será estritamente menor do que delta. Por que os pontos que estão sobre a casca da esfera não fazem parte da bola aberta? Porque a distância do ponto P0 até um ponto que está na casca da esfera é igual a delta. E para que o ponto pertença à bola aberta, nós sabemos por definição que a distância dele até o ponto P0 tem que ser estritamente menor do que delta. Ao conjunto dos pontos P pertencentes a Rn, tais que a distância do ponto P até o ponto P0 seja menor ou igual a delta, nós chamamos de bola fechada de centro P0 e raio delta. E ao conjunto dos pontos P pertencentes a Rn, tais que a distância do ponto P até o ponto P0 é igual a delta, nós chamamos de esfera de centro P0 e raio delta. Uma bola aberta de centro P0 e raio delta também será chamada de vizinhança de raio delta do ponto P0. E será usado esta notação para indicar esta vizinhança, ou seja, vizinhança de raio delta do ponto P0. Esta nomenclatura é muito usada quando formos falar de limites de uma função. Sejam S subconjunto de Rn e P0 pertencente ao Rn. Nós dizemos que P0 é um ponto interior de S se existir um delta maior que zero, tal que a bola aberta de centro P0 e raio delta esteja inteiramente contida em S. Vamos considerar S esse conjunto em Rn e vamos tomar um ponto P0 em S. Este ponto P0 é um ponto interior de S, pois nós conseguimos encontrar um delta suficientemente pequeno, tal que esta bola aberta de centro P0 e raio delta esteja inteiramente contida no conjunto S. Nós dizemos que P0 é ponto exterior de S se existir um delta maior que zero, tal que a bola aberta de centro P0 e raio delta, interseção com o conjunto S, for o conjunto vazio. Nesse caso, se tomarmos esse conjunto como sendo o conjunto S e P0 esse ponto, então é possível encontrar um delta maior que zero, tal que a bola de centro P0 e raio delta, interseção com o nosso conjunto S, seja vazio. Portanto, esse ponto P0 é um ponto exterior do conjunto S. Nós dizemos que P0 é um ponto de fronteira de S se, para todo delta maior que zero, a bola de centro P0 e raio delta contém pontos interiores e exteriores de S. Seja S um subconjunto de Rn. E vamos tomar P0 pertencente a S, como sendo este ponto. Este ponto P0 é um ponto de fronteira de S, pois qualquer que seja o delta maior que zero que tomarmos, a bola de centro P0 e raio delta vai conter pontos de S e pontos exteriores de S. Portanto, dado um conjunto S de Rn qualquer, todo ponto de Rn, ou ele vai ser um ponto interior de S,
ou ele vai ser um ponto exterior de S, ou ele será um ponto de fronteira do conjunto S. Observe que, nesse nosso conjunto S, este ponto Q é um ponto interior do conjunto S, pois existe um delta suficientemente pequeno, tal que esta bola de raio delta e centro no ponto Q está inteiramente contida no conjunto S. Este ponto R é um ponto de fronteira de S, pois qualquer que seja o delta que nós tomarmos, a bola de centro R e raio delta, ela contém pontos interiores de S e pontos exteriores de S. Este ponto P é um ponto exterior de S, pois existe um delta suficientemente pequeno, tal que a bola de centro em P e raio delta, interseção com o conjunto S, é o conjunto vazio, ou seja, não existem pontos de S nesta bola aberta de centro P e raio delta, para um delta suficientemente pequeno. Seja S um subconjunto de Rn e P0 um ponto em Rn. Então, nós dizemos que S é um conjunto aberto de Rn se todo ponto de S é interior a S. Qualquer bola aberta de centro P0 e raio delta é um conjunto aberto em Rn. O próprio Rn é um conjunto aberto. Um outro exemplo de conjunto aberto em Rn é o conjunto dos pontos xy pertencentes a R2, tais que o módulo de x mais módulo de y menor do que 1. Nesse caso, nós temos n igual a 2. Este é o nosso conjunto C, ou seja, os pontos que estão neste interior. Aqui nós temos a reta x mais y igual a 1, aqui a reta x menos y igual a 1, aqui a reta menos x menos y igual a 1, e aqui a reta menos x mais y igual a 1. Nós dizemos que o conjunto S é um conjunto fechado em Rn se S contém sua fronteira. Nós dizemos que um ponto P0 é ponto de acumulação de S se qualquer que seja o delta maior que zero, a bola aberta de centro P0 e raio delta contém pontos de S, pontos diferentes, de P0. Intuitivamente, nós podemos dizer que P0 é ponto de acumulação de S quando existem pontos de S diferentes de P0 que estão tão próximos de P0 quanto se queira. Para definir o limite de uma função em um ponto, é necessário que o ponto seja um ponto de acumulação. Exemplo, nós queremos encontrar os pontos de acumulação do conjunto A, formado pelos pontos xy pertencentes a R2, tais que x² mais y² menor do que 1. Este é o nosso conjunto A, ou seja, o interior da circunferência de raio 1. Nós queremos encontrar os pontos de acumulação deste conjunto A. Um ponto P será um ponto de acumulação deste conjunto A se qualquer que seja o delta que escolhermos, a bola aberta de centro P e raio delta contiver pontos de A. Se tomarmos P
no interior do conjunto A, qualquer que seja o delta que tomarmos, a bola com centro P e raio delta conterá pontos de A. Portanto, todos esses pontos do conjunto A são pontos de acumulação de A. Agora, vamos tomar um ponto sobre a circunferência de raio 1. Tomando um ponto P nesta circunferência de raio 1, qualquer que seja o delta que escolhermos, a bola de centro neste ponto e raio delta conterá pontos de A. Portanto, o conjunto dos pontos de acumulação do conjunto A é o conjunto dos pontos x e y pertencentes a R2, tais que x² mais y² menor ou igual a 1. Então, temos aqui representado o conjunto dos pontos de acumulação do nosso conjunto A.